Oi, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Cloud Drops Builders Edition. Eu tô aqui com o Marcelo Paladino. E aí, Ana, oi pessoal. Bom, a gente vai continuar construindo a aplicação que a gente vem construindo aí ao longo de 8 episódios até agora. 8, né, Exato. Paula? Dessa vez 8 a gente não começou episódios. no zero. Exatamente, 8 episódios, nós estamos construindo uma aplicação completa. No Do último zero. episódio, do zero. Que eu acho que é algo que eu vejo que as pessoas pedem bastante, né? Legal, mostrando partezinhas ali de como construir a aplicação, mas é sempre. E às vezes até no trabalho a gente não tem essa oportunidade. Ex- Eu lembro que eu já trabalhei em muitos projetos que já estavam configurados quando eu cheguei no time, já estavam montados, então toda essa parte de configuração, estrutura das pastas, tudo isso a gente mostrou aí para vocês ao longo desses 8 episódios. Perfeito, Ana. Aproveitando, pegando esse seu gancho, tá aqui o link que você recebe, que é o que a gente chama de show notes. E aí aqui tem todas as notas de todos os episódios, tanto da primeira temporada, 2023-2024, quanto da segunda temporada, tá? Então, você consegue entrar aqui, por exemplo, vou entrar aqui no episódio 8, que foi o nosso episódio passado, onde nós geramos um, uma stack do CDK, do AWS CDK inteira usando o Amazon Q Developer. Então, aqui você tem o acesso ao link no YouTube, você tem o que foi feito no episódio, né, uma descrição do episódio, você tem o desenho de arquitetura que nós fizemos lá atrás, um dos primeiros episódios, e você tem o que nós mencionamos nos episódios. Eu gosto muito disso aqui. Lembra que no episódio passado nós estávamos falando sobre a habilidade de ler código e como isso se torna importante quando você está usando esses assistentes de IA, né? Sim. Nós passamos por várias situações dessas no episódio passado. Então nós deixamos aqui o post do Jeff Barr, nosso colega da AWS. Nós comentamos sobre esse post ali brevemente, nós não abrimos o episódio, mas nós colocamos aqui o post. Então a gente vira e mexe, faz isso, você vai ver lá nos comments. A gente vive atualizando esse repositório aqui, tá? Então, no final do episódio, nós vamos compartilhar o link novamente. E aí, sim, você tem acesso a todos os episódios. No episódio passado, vou entrar aqui na nossa conta e vou no. Hoje eu vou no CloudFormation, tá? Ok. Eu acho que é a melhor forma. Da outra vez nós ficamos ali meio no Lambda, mas no CloudFormation acho que é um bom jeito de ver o que nós fizemos. Nós tínhamos uma aplicação ali que era só uma função de teste para testar alguns conceitos. E no episódio passado, não. No episódio passado, nós geramos a maior parte dos recursos, esses recursos aqui que você pode ver na arquitetura, estão todos lá. O que nós colocamos lá? Agora, no episódio passado, o API Gateway, a nossa rota para inserir um drink com post, então tem uma função Lambda que responde por isso. Tem um workflow do Step Functions com 4 etapas lá, uma etapa para salvar o drink, aqui tem a geração da receita, a geração da imagem da receita e o envio dessa receita para algum e-mail configurado, e essa configuração está aqui no Secrets Manager. Uau, eu não tinha me dado conta que a gente ficou tantos episódios estruturando o projeto e em Sim. um só episódio a gente construiu quase tudo. Voltando para o código, vamos dar uma olhada no nosso código agora, tá? Então aqui está o nosso projeto, coisas que a gente tem que fazer aqui, a gente está no back-end, vou só garantir que a gente está no ambiente virtual correto do port, então deixa eu verificar o ambiente que a gente está aqui e vou dar um make shell só para garantir. Ops, não é shell? Make. A gente não tem um shell dentro do make. Talvez seja algo para a gente O que mudar que tu depois. costuma colocar no Make Shell, Paula? Na verdade, é só a chamada do port mesmo, do Ah, port tá. shell. Então, perfeito, é isso Sim. mesmo que a Eu gente sempre. quer. Não, mas eu achei legal essa ideia de ter No Makefile. no Makefile, porque não com Poetry, mas com Pip, eu sempre, com os ambientes virtuais, eu sempre tenho que ficar buscando qual que é Sim. qual que é o arquivo, Activate, não sei o quê. Só isso já ficaria colocar Sim, lá, exato. sabe? Depois a gente pode Sim. colocar. Sabe, eu gosto O dessa, do Poetry é dessa mais razão. fácil, né? É que a gente conhece. Sim. Né? Aham. Sim, eu concordo. Mas o Poets tem isso, você não precisa se preocupar. Essa foi uma das razões, está lá no nosso show notes. A gente não precisa se preocupar em criar o ambiente virtual. Sim. Se você instala as coisas, ele já cria o ambiente virtual implicitamente. Você não precisa criar de forma explícita, né? E aí, de repente, você acha que está no ambiente virtual e está instalando tudo Sim. É o no seu maior ambiente pesadelo. global. Mas o bom também do. Eu esqueci qual que é o Oh My.
Z-Shell, Ah, sim, é que ele mostra aqui o back-end. Isso sim. me salva, porque senão eu ia instalar tudo, tipo, na minha máquina. Concordo. Então tá bom, olha, a gente tá aqui. O que que a gente quer fazer hoje nesse episódio, tá? Nós vamos falar sobre o pilar de testes. Então nós vamos começar a explorar o pilar de testes para apoiar o nosso desenvolvimento. O que a gente tem aqui, ele criou um monte de código nessas funções, mas esses códigos não estão necessariamente funcionando. E a gente não quer ficar indo lá no console para cada alteração que a gente fizer. Isso funciona quando a gente tem uma função, né, que era a nossa olá mundo, que dava Exato. um oi para uma pessoa específica, mas não escala depois. E até conforme a gente está desenvolvendo mais coisas, garantir que tudo que já estava funcionando continua Ou se você funcionando. está desenvolvendo em times, né, como é que Sim. você garante? Eu vou pôr uma aplicação no ar agora. Como é que a gente garante que está isso funcionando? Tá? Então a gente explorou ali nos primeiros episódios os pilares de projeto, como estruturar o projeto, como estruturar um handler, como fazer o código de domínio, como fazer o código de integração. A gente vai explorar mais isso. E agora nós vamos explorar esse pilar aqui, que é o pilar de testes. Tá? E quais são os objetivos do pilar de testes para a gente? O que a gente quer escrevendo testes durante o desenvolvimento? A gente quer ter uma excelente experiência de desenvolvimento, ou seja, eu não quero ficar saindo da IDE e indo para o meu console, trocando de contexto, né? A gente fala muito sobre troca de contexto e o custo dessa troca de contexto, Sim, né? um custo mental, Custo dica mental, de é contexto, né. cognitivo, né? Sim, é, exato. Obrigada, Paula. É. Quando a gente pega e vai fazer uma outra coisa e depois voltar para a tua tarefa, voltar a se enfocar, lembrar o que estava fazendo. Então, experiência de desenvolvimento, se manter na IDE, é isso que a gente quer. A gente quer conseguir depurar uma função, um código localmente. Tá. E a gente quer testar contra recursos da AWS reais, quando esse for o caso. Por que que isso aqui é importante? Tá. Show. Porque isso vai levar a gente para a famosa pirâmide de testes. Então, na base da pirâmide de testes clássica, você tem os testes de unidade. Atenção, vou olhar para essa câmera aqui. Não são testes unitários. Sim, Talvez se caia naquela questão de problemas de tradução, né? Unit talvez. testing, teste unitário, talvez. Sim. Tipo débito técnico. Já ouviu as pessoas falando débito técnico? Aham. Não é débito técnico, é É dívida dívida técnica, técnica, né? sim. Mas Mas dívida em technical inglês é debt, é então a isso. gente vai traduzir para débito. É isso, exato. Tá. Mas brincadeiras à parte, é de fato testes de unidade. Então você tem na base da pirâmide esses testes de unidade. Eles rodam localmente e não precisa deploy para esses testes rodarem. Ok. Bom, então qual é a visão geral da execução dos testes de unidade? Você tem o PyTest aqui, no caso nós estamos usando uma aplicação em Python, né? Então nós estamos usando um framework de testes em Python. Se você tiver .NET, você vai usar, sei lá, o NUnit. Se tiver no Java, o JUnit. JUnit e assim por diante, né? Qualquer que seja o runner que você está usando para rodar os testes, ele que vai rodar os testes. Você prepara os seus dados de teste, chama o seu teste isolado e faz as suas verificações. Aí isso roda localmente, né? Então aqui está um exemplo de coisas que você pode fazer no teste de unidade numa aplicação serverless, né? Você pode testar, por exemplo, validações de esquema, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Você pode Então, testar. validação do esquema é quando a gente fala, né, um campo nome tem que ter pelo menos 3 caracteres. Perfeito, E perfeito. esses dias eu fui preencher um formulário e meu nome é Ana, e eu não consegui colocar Ana porque estava validando que tinha que ter pelo menos 10 Uau, caracteres. uau. Bom, sim, temos um problema aqui nesse Sim. teste. Ah, você pode testar, pode realizar os seus testes independentes de integrações. Então unidade quando a gente está falando, a gente está testando ali uma classe específica ou uma função, né, na Uma realidade é uma função, função geralmente, né. exato, geralmente uma função, né. Você não Então é precisa como fazer perdão, deploy. Paula, como ela funciona sozinha, por isso que o Paula falou que é isolado das integrações, porque Exato. por isso que é importante ter teste de integrações, porque eu estou ignorando alguma possível coisa que pode acontecer ali No quando meio do sim, caminho. E a grande vantagem do teste de unidade é que ele é rápido e altamente reproduzível, sim. né, porque como ele não depende de ambiente e tal, então dá pouco problema de repetição Sim. e tal, né. Beleza. Aí no segundo nível da pirâmide de testes tem os testes de integração.
Esses rodam local contra recursos reais da AWS e requerem deployment. Você precisa fazer um deploy. Então a gente vai chegar nisso aqui, acho que a gente vai chegar agora, quer ver? Porque fica mais fácil explicar. Se a gente for olhar para o nosso desenho de arquitetura, vou dar um zoom aqui. Imagina que a gente está testando essa função aqui, que é a função de salvar preferências. Tá? E ela acessa uma tabela no Dynamo. Se eu estou testando essa função, o que, que me interessa testar nela do ponto de vista de integração, a função? Né? Eu quero saber se ela consegue gravar numa determinada tabela do Dynamo, se a tabela do Dynamo tem os campos lá, se o nome da chave bate com o nome da chave que eu estou mandando, né? Ah, Se se está eu salvando consigo, todas as informações que a gente quer se eu estou salvar. gravando, sei lá, o corpo do meu pedido, lá Sim. nesse caso aqui do pedido de drink lá, né? Então, Se elas estão nesse com os tipos caso, corretos, né, eu não tô perfeito. salvando uma string e queria um número. Perfeito, perfeito. Então, se você vem aqui, ó, quando a gente fala em integração, a gente está testando a integração dessa função com essa tabela aqui no Dynamo, tá? Percebe? Integração. Tá? Então, a gente pode ter feito um teste de unidade no modelo, no esquema que essa função vai receber como Uhum. entrada, né? Isso é um teste de unidade. Agora, se eu quero testar a integração, se essa função consegue chamar o SDK da AWS e gravar naquela tabela do Dynamo, como é que ela recebe o nome da tabela do Dynamo? Tá. Tem algumas outras questões ainda aí. Por exemplo, ela tem permissão para gravar naquela tabela do Dynamo? Sim. Então, o teste de integração não vai dizer isso para você ainda. Depois a gente vai explicar o porquê. Tá? Mas é esse o escopo aqui do que a gente está testando com o teste de integração. A visão geral, né? Eu tenho aqui o runner de teste, que prepara os testes, que chama o handler da função, ele chama o handler da função, localmente aqui, e o handler da função chama os recursos da AWS. Então, trazendo ali para o nosso desenho, nosso teste vai chamar o handler dessa função, e esse handler vai chamar a gravação no ok, e aí você vai fazer suas verificações. Gravei no DynamoDB. O que, que eu quero verificar depois que eu gravei? Eu quero verificar se o registro que eu gravei está lá. Então, o que a gente quer verificar são os side effects, os Sim. efeitos colaterais do que o que aquela função fez. Nesse caso aqui, no nosso caso ali, um registro no Dynamo, tá? Sim, porque quem nunca passou pela situação que os testes de unidade funcionam bem isoladamente, mas a integração Exato. não. Sim, Exa as coisas podem funcionar, assim, separadas, isoladas, mas não em conjunto, né. Exato. E nesse pedaço aqui, um pedacinho ali do desenho todo, né? Bom, o que a gente ganha com os testes de integração nesse contexto aqui, tá? Os pontos de parada no nosso ambiente de desenvolvimento, isso é sempre bom, né? Então, estou testando aquele handler, não precisa ir lá no console, ficar enfiando um monte, quem nunca, né? Um Sim. monte de Print. print. Bom, é print mesmo, mas um monte de login Sim. lá. Passou aqui, passou ali, logo a tua variável. Bom, você pode usar pontos de parada para isso. Melhora. Quando a gente fala experiência de desenvolvimento, é isso que a gente quer dizer, né? Que a estrutura potencializa essa experiência, uma experiência melhor de desenvolvimento. Utiliza os recursos na nuvem, então a gente aumenta a garantia do teste, né? E a gente pode usar desenvolvimento orientado a testes. Então, eventualmente não é o que a gente vai fazer aqui, porque a gente já gerou a implementação, mas eventualmente eu não tenho ainda a implementação, eu posso escrever um teste antes Sim. e vir implementando. A gente não vai entrar muito nisso aqui, porque foge do escopo. Talvez um episódio Sim, mas futuro sobre isso é sim, interessante. é uma técnica legal. E aí você pode validar os efeitos colaterais, né? Validar as respostas, né? Então eu fui, chamei o handler da função e eu posso verificar se aquela função retornou 200, por exemplo. Ou eu posso verificar os efeitos colaterais daquele handler. Fui, chamei o handler da função inseriu um registro no Dynamo e eu posso pegar esse registro depois e ver o resultado desse Sim. registro. Se o registro está lá, pela chave, né? Então, essa é a vantagem dos testes de integração. Uma coisa bacana que dá para fazer com teste de integração
que é você usar um recurso que tem na AWS CDK. A gente vai chegar nisso aqui, tá? Fica só esse comentário, mas a gente vai voltar nisso aqui no futuro. Você adicionar stubbers no teste para simular falhas no SDK. Uau. Então, por exemplo, o Dynamo tem um erro que pode acontecer no Dynamo, sei lá, você pode tomar um throttling do Dynamo por conta de alguma Da configuração, né? configuração dele, Sim. tá? Eu digo, como a gente configurou o Dynamo e como é a demanda que a gente está recebendo, Exato, né? Então, eu já exato. passei muito por isso. Quando a Então gente você fazia algumas coisas em batch, daí o Dynamo, ops, não. porque às vezes você vai e provisiona o Dynamo por uma determinada quantidade de escritas, uma determinada quantidade de leituras. Se você está usando o Dynamo provisionado, não está usando sob demanda, se você está usando sob demanda, você vai pagar pelo uso e ok. Uhum. Se você está usando provisionado, você vai tomar uma exceção de throttling se você ultrapassa essa quantidade. E às vezes você quer testar como é que o seu código reage Sim. se você tomar uma exceção dessa, sabe? Isso é super difícil de simular num teste. Então eu gosto pra caramba dos stubbers que você pode inserir. Não sabia que a gente tinha do próprio SDK da AWS. Do próprio SDK, a gente vai fazer isso. E por fim, os testes end-to-end são os testes de ponta a ponta, né, da sua aplicação. Eles também requerem deployment e rodam 100% na AWS. Então, quando a gente volta para o desenho, que a gente vai testar aqui, pensando na nossa rota para inserir um drink, deixa eu ver aqui o que eu tô. A gente vai testar daqui, chamando a rota, realmente chamando a rota, aí vai testar tudo isso aqui até aqui. Vou te tirar o cognito porque a gente não tem o cognito ainda, tá? Então você chama o API Gateway, o API Gateway dispara a função, então ele roda 100% na AWS, tá? Então aqui está a configuração, você tem o runner que prepara os testes, chama a API, aí quando ele chama a API, ele está fazendo um teste de ponta a ponta, tá? E aí lá do outro lado você vai fazer as suas verificações. Ele vai simular o uso real, roda 100% na AWS, você pode verificar as respostas das funções, né? E aí você pode simular entradas ruins, problemas de autorização válida. Eu acho que vale a pena a gente passar aqui pelo nosso log de decisões. Então você tem aqui, na segunda temporada, todos os episódios você tem acesso aqui ao log de decisões, tá? E a gente adicionou um log de decisão a mais aqui para esse episódio, que é a nossa metodologia de testes. Legal. Então, olha só, metodologia de testes. O que é? Nós vamos ter testes de unidade, testes de infraestrutura, integração e de ponta a ponta. E quais são os casos de uso? Testes de unidade. Eles vão verificar principalmente pequenas funções, funções utilitárias e validações de esquema. Testes de infraestrutura, que não apareceram ali na nossa pirâmide, tá? A gente, em geral, vai executar isso antes da implantação e eles vão verificar se algum recurso crítico foi excluído do CloudFormation. Por que isso? Às vezes pode ser porque alguém fez alguma... Se você olhar lá no episódio 8, teve um momento que a gente estava inserindo o código e ele removeu uma função nossa que a gente até queria que ele removesse. Uhum. Podia ser algo que a gente não queria. Em geral, você não quer remover nada que a aplicação precise, né? Mas você não sabe. Mas, por exemplo, uma tabela no banco de dados, uma coisa assim. Exato. Algo que A função lambda tu pode recriar, né? Sim. Perfeito. Nesse nosso caso aqui, provavelmente o bucket, que armazena as receitas, e a tabela do Dynamo, que armazena as requisições, que a gente perderia toda a parte de logs, dos drinks e tal, coisa que a gente não quer. Para isso que aquela tabela está lá. Aí os testes de integração, eles ocorrem depois da implementação e geram um evento simulado. Então, e chama o manipulador da função, o render da função, na IDE ou no ambiente onde ele está executando os testes e permite você depurar essas funções. Nós vamos chamar serviços reais e podemos escolher o que simular para simular falhas reais, nós estamos falando dos stubbers. E aí os testes de fim a fim, ou de end-to-end, ou de ponta a ponta, que vão acionar os recursos exatamente como eles estão implantados lá na AWS. Tá? Então esse aqui é o resumo do que a gente vai começar a fazer daqui para frente. Qual é o nosso objetivo aqui agora? Implementar corretamente um modelo que representa uma requisição do usuário
e escrever o teste de unidade. É isso que a gente quer fazer nesse episódio. Escrever o teste de unidade para esse modelo. Como é que a gente vai fazer isso? Vou até dar um zoom aqui. Com Amazon Kill Developer. Amazon Kill Developer na linha de comando, CLI. Kill Chat. Então pronto, a gente está aqui. Então agora a gente vai começar a fazer algo parecido com o que nós fizemos. Olha, vamos dar uma olhada no modelo que foi gerado no episódio passado, tá? Se a gente vier aqui em Service Models, o que ele fez? Ele gerou o Drink Request dentro da nossa pasta Models. Então a gente tinha ali um arquivo input e output, ele gerou fora. Eu vou te falar que eu não acho mal esse jeito aqui que ele fez não, tá? Não, eu também não me importo. Eu acho que eu até Quantos prefiro. requests a gente tem no input? Pois é, então. A ideia nossa, originalmente, era ter todos os requests aqui e os outputs aqui, sabe? Todos os inputs aqui e os outputs aqui, não sei. Eu tô propenso a dispensar essa ideia nossa aqui original e ter cada modelo no seu arquivo. Sim, eu gostei. Também Até se tu tá trabalhando com um time maior, várias pessoas cuidando de várias APIs ao mesmo tempo, imagina ficar dando merge nesses. A gente removeu essa parte toda ali a gente tinha uma função de greeting, de saudação. Sim. Antigamente ali, que a gente estava testando alguns conceitos. Então, eu lembro que o Kill removeu parte dela, não sei se foi na stack. Ele removeu o Lambda. Mas a gente ainda tá com uns restos dela, quer ver se ele vai nos ajudar a encontrar isso. Na verdade, isso. Tu não quer testar aqui a capacidade do nosso sistema? Vamos lá, eu topo. Porque assim, eu fiquei um pouco frustrada porque eu tava esperando, se tu tá tirando de um lugar, tu tem que tirar de todos também, né? Uma boa prática de... O render da função tá aqui. Eu acho que ele tirou da stack do CDK. Ele tirou da stack do CDK. Então, ele deixou esse lixinho aí atrás. Ele tirou da stack do CDK. Porque se a gente vem aqui no API, que foi o construct que ele gerou para... A nossa primeira função Lambda, que dava só oi, né? Então, tem a função Lambda aqui para criar o drink, que essa função aqui é que vai disparar o Step Functions. Para gerar a receita do drink. Para gerar a receita do drink, perfeito. Então tá aqui, essa aqui é a função da API. Então já não tem mais aqui a função de greet. Exatamente. Que é saudação. Então, o handler tá aqui, que é esse handler que faz a saudação da função, né? Então já não tem mais efeito nenhum, porque não tem lá no código de estrutura, então eu removeria isso aqui. A gente tem um serviço de domínio aqui, a gente está meio abrindo mão disso, então isso aqui vai embora também. E a gente pode apagar também esse modelo aqui de entrada e o modelo de saída. Desculpa, Ana, você queria fazer via a Amazon Kill Developer? Eu queria testar, porque ele está sendo bom em criar código. E boa parte do nosso trabalho como dev também é remover código e saber o que remover e o que não remover. Não, tranquilo. A gente pode falar em português, ele estava aqui traduzindo na minha cabeça, né? Eu acho que eu falaria. A gente já percebeu que a função não está sendo mais usada, né? Então, pedir para nos ajudar a remover Nós percebemos que a função get greeting, não sei como é que tá. Handle get greeting, né? Sim. Handle get greeting não está mais sendo usada pelo AWS CDK. Sim, eu pediria ajuda para isso é correto, para remover ela e todas as outras, todo o resto do código associado dela. Isso está correto, tá? Vou até falar aqui, isso está correto. Nós não queremos mais. É importante porque de repente ele pode entender que ele tem que retirar um código de estrutura e a gente não quer isso. Está correto. O que queremos fazer é remover todos os arquivos que são utilizados por esse handler. Olha, ele foi por um caminho bem tortuoso aqui, tá? Eu gostaria que ele não fizesse isso, porque ele tá... Não, na verdade ele tá fazendo isso para descobrir onde o arquivo tá, porque a gente não disse aonde o arquivo tá. Não, ele tá correto. Aqui é que eu sinto que foi um refactoring meio mal feito aí do episódio passado de
A infraestrutura já não usa essa função, não tô definindo ela na minha infraestrutura e ficou ali o resto do código. Perfeito. Mas Ó, você vê que ele achou no diretório build, é uma uhum, coisa que a gente nem estava pensando, né? não. É, Mas ele tá a limpando gente não ele. precisa, É. de fato. E aí ele vai procurar, ele tá indo lá longe, ele tá procurando no CDK Alt, ele tá fazendo muita coisa. Eu vou falar para ele aqui, você tá indo muito longe. Longe demais. O arquivo está em handlers service handlers. E a gente só quer apagar o código-fonte, né? Não esses artefatos de build. Só queremos excluir código e suas. E eu queria um código-fonte da função e eu queria usar. Vou colocar aqui. Então, esse aqui é um exemplo que, se a gente tivesse feito direto, Teria sido muito mais teria rápido. sido mais rápido. Tá? Mas se você às vezes está explorando uma base de código que você não conhece, agora aqui nós temos mais contexto para ele. Nós falamos sobre qualidade de prompt Sim. no episódio passado. A gente vem falando isso desde o comecinho, mas olha lá, ó, ele achou o render, ele já achou um modelo ali, o input, já achou o output. Sim, agora Agora ele fez subset. porque a gente foi super direto, ele tá indo exatamente no que a gente precisa e não dando aquele Ele find não no está projeto inteiro. explorando. Exato, exatamente. Então ele fala aqui, ó, primeiro, eu gosto muito disso, eu vou excluir o handler. E aí ele fala aqui qual o handler ele vai excluir. Ok, falar para ele, pode mandar ver. E aí ele mostra o comando que ele vai rodar ali, né? Que é o que a gente tinha feito na mão. Tá? Então olha lá, ele vai remover o arquivo, e aí ele está falando aqui que foi removida porque não é mais utilizada. Então ele tá Ele está removendo o editando. código. Sim, mas é porque ele igual. Que era a nossa intenção original, né? Que no input tivessem Ele não outras. sabe se a gente... Exato. Mas, O que é assim, justo. não tô decepcionada. Não, é bem justo o que ele está fazendo. Só para traduzir para todo mundo que está assistindo, ele não vai remover o arquivo, o input.py e o output.py. Eu imagino que se fosse um get greeting request e get greeting Se fosse mais response, específico, ele teria removeria, mais sim. subsídios para remover. Sim, concordo. E aí ele vai remover, ó, aqui ele já vai remover exatamente o arquivo. Sim. Que esse arquivo não está o tipo não está num arquivo genérico. O tipo está num arquivo específico. Sim. Então ele vai remover. Olha lá, foi o que foi. E aí ele resume o que ele fez. Bom, né? Sim. Mas a gente pode vir aqui Podemos remover na mão. e remover não. Perdão, Tá, fala que doutor. eu saí numa tangente. Não, de verdade você não precisa pedir perdão de hipótese nenhuma. Não, mas eu acho legal uma até boa a gente ter uma explorar. ideia, tipo, a ferramenta gera código super bem, mas boa parte do nosso trabalho, às vezes, é refatorar e remover as coisas. E importante. Acho que as ideias nos ajudam muito hoje em dia, tipo, ou os hooks, né? A identificar as coisas que não estão sendo usadas, mas. Ajuda sim. A gente, de propósito, a gente deixou a ideia aqui o mais cru possível para a gente vir construindo essa robustez, né? Ao longo dos episódios, talvez a gente devesse melhorar isso no futuro, mas se a gente começa a ter muita sugestão aqui, as coisas começam a parecer meio mágicas para você que está assistindo aí Sim. do outro lado, sabe? Sim. E não é a proposta. Antes aqui mesmo desse da gente show. começar a usar esses assistentes de inteligência artificial generativa, já era muito, né? Tipo, não sei, funcionalidades de refactor, ou isso Exato. de te mostrar um código que não está sendo usado. Eu gostava muito quando me mostrava assim, essas linhas de código tá usando nessa função e nessa outra função, por que você não extrai para... Exato. Muitas coisas que a gente aprende com refactoring, eu sinto que já estavam incorporadas ali nas ideias. Então tá aqui o nosso modelo. Quando nós pedimos para ele gerar o código, no episódio passado, nós não determinamos como é que se deveria parecer uma requisição de um drink. Tá. No entanto, lá atrás, ele Assumiu. arbitrou que ele assumiu, eu vou te falar. Ele não fez um mau trabalho, não. Na largada ali, ele não fez um mau trabalho, não, tá? Assumiu e criou o código assumindo isso daqui. Se você volta lá no nosso show notes, a gente gosta de voltar no show notes, a gente tem um quadro branco que a gente criou aqui, ó, e o link do quadro branco tá aqui, tá? E aí aqui a gente tem um fluxo de telas do que é o drink, né? Então a pessoa informa o nome dela, informa o humor,
informa ali o sabor do drink nessas opções. Aí ela diz se ela tem alguma restrição ali de, Ingredientes? que imagina que a pessoa é alérgica a morango, e tem morango lá, então ela pode dizer, falar: "Olha, tira o morango da receita, porque daí o modelo não vai usar morango para fazer", ou então, sei lá, "eu não gosto de água com gás". E aqui, meu entendimento é que já vem de uma lista pré-existente de Sim, ingredientes ou sim. de frutas, bebidas ou folhas que podem ser usadas. E a pessoa tem uma lista de opções ali, que são as opções que os bartenders têm à disposição, né, porque senão, sei lá, a pessoa chega no app e coloca cupuaçu, e não tem cupuaçu. Um abraço para os nossos amigos aí do AWS User Group Belém. Mas olha só, ah, então o que a gente quer fazer? A gente quer melhorar esse modelo aqui, tá? Nós temos um prompt que nós deixamos pronto aqui. Então tá aqui. A gente tem qual o nosso objetivo? Então a gente vai alterar o modelo aqui, o modelo se chama Drink Request, tá? Então a gente vai alterar esse Drink Request para incluir campos novos e algumas validações. Então quais são os campos necessários? Um ID, ah, a gente viu Que o ele ID. que o handler tá gerando o ID, O lembra? Renner está gerando o ID e a gente. Então, na requisição, provavelmente não teria o ID. Não. Na requisição. Da requisição para dentro, vai ter. Sim. Mas na requisição, não vai ter. Ah, pode ser, mas eu vou tirar o ID daqui, então. Assim, parando para pensar rapidinho, eu gosto de que, eh, a própria função lambda, que tá tratando a requisição gera o ID pra gente não receber, tipo, qualquer besteira, assim, sabe. É. Ter um controle maior. Até sim, eu gosto, mas também a gente vai criar um outro modelo depois da requisição para dentro. Sim. Então, a gente vai ter um name, que está faltando aqui. Esse name vai ser uma string. E é um campo obrigatório, que é o nome da pessoa. A gente vai ter o humor da pessoa, então é uma enumeração, uns valores já pré-especificados, um campo obrigatório. A gente vai ter o sabor, é uma enumeração também com alguns campos pré-estabelecidos, estão lá no nosso desenho que a gente criou lá atrás, episódio 1, talvez, 1 ou 2. É, Já faz tempo. testando muito a minha memória. Aí a gente vai ter aqui 1, 2, 3, a gente vai ter 4. Precisa de fruta, então a gente precisa ter aqui frutas, então uma lista Eu acho que o plural representando de fruta é fruits, só mesmo. fruit, Sim, ok. é uma dessas coisas besta, tipo fish, sabe? Alguém tem um que a gente conhece fácil. Poderia ser pior, né, eu poderia ter feito isso aqui, assim. Né, vou dar um zoom aqui, mano. Poderia ter feito isso, eu deveria estar dando esse Sim, zoom já direto, na fruities. verdade. Então tá aqui, uma lista de strings representando as frutas necessárias, campo obrigatório e não pode ser vazio. Ou seja, a pessoa tem que selecionar pelo menos uma fruta, né, daquelas disponíveis. Líquidos, também um campo obrigatório e não pode ser vazio. Xaropes, um campo opcional que pode ser vazio, a pessoa Que fala: "Não, bom. não quero xarope nenhum, Sim, não preciso de xarope", né. E realmente não precisa para sim, fazer um drink, né. sim. E folhas também, mesma coisa, sei lá, não quero pôr folha de hortelã, não quero pôr folha de Manjericão. manjericão, boldo, aí um drink com folha de boldo. Então tá bom, vamos só arrumar aqui. Então, ó, 1 nome, 2 o humor, 3 o sabor, 4 as frutas, 5 os líquidos, 6 os xaropes, 7 as folhas. Fechado? A gente tem alguns requisitos adicionais aqui, nesse prompt, tá? A gente vai pedir para ele o seguinte, ó, requisitos adicionais. Usar os tipos apropriados do PyIdent, que é a biblioteca que a gente está usando para fazer definição de esquema e validação de esquema. Isso é super poderoso, né, Paula? Tipo,
ter o domínio da biblioteca ou do framework que está usando o suficiente para poder usar esses recursos que já existem, né? É a razão de existirem essas bibliotecas e frameworks, é porque elas já incorporam boas práticas e validações. Exato. Então, A sim, gente não quer reinventar a roda, reinventar né? a roda, né? Então, você pode colocar, não sei, em Java, uma anotação falando que um campo não é nulo. Exato, Para que tu fazer uma checagem na mão, tipo, vendo se não é nulo? exato. A gente vai verificar aqui as implementações de entrada, vamos usar type hints do Python e seguir as convenções de nomenclatura do Python. Que bom isso, porque essa é uma coisa que me dá uma dor no coração quando eu tô usando uma linguagem de programação que eu não domino tanto, é pensar: "Será que eu tô assassinando?" Exato, exatamente. Sim, legal. Bom, vamos lá. Então eu vou pegar esse prompt aqui, vou colar esse prompt aqui gigante lá e vou mandar ver. E eu vou matar esse outro terminal aqui. Pronto. Então, ele vai procurar por isso. Mais uma vez, acho que eu vou dar o contexto para ele de onde está. Mas tu pode responder aí agora já, né. Posso. Olha, o modelo É o drink request. é Drink Request, Sim. está em service barra Model. drink barra models, é isso, né? Uhum. E aí falou que não existe. Ele está entrando. Porque na verdade eu não estava no diretório. Eu não estava no diretório do back-end. Back-end barra service barra drink barra models. Sim? Sim. Vamos ver. Eu Que acho que ele eu aqui, procurou pela um preguiça, código. teria falado o nome do arquivo e deixaria ele buscar, sabe. Sim. Vamos ver. Agora ele achou. Legal. Vou dar um zoom aqui pra gente ver de pertinho. Eu tô curiosa pra saber que tão bom vai ser o resultado. Bora, vamos ver. Essa é a parte boa. Que a gente não tem Hum. como ensaiar isso, né? Então tá aqui o que ele vai fazer, tá? Então ele vai remover. Eu gosto que ele mostra o diff aqui. Essa foi uma Uhum. melhoria recente. Quando você instala, quando você vai ali no plugin do Amazon Q Developer, se você vai em changelog, você consegue ver. E a mesma coisa no Q, no No VS Amazon Code. Q Developer, na linha de comando. Então você consegue ter acesso ao changelog e ver. Então essa foi uma alteração que foi no final de semana que eles soltaram. Antigamente ele mostrava dois grupos. Um grupo em cima do conteúdo anterior e um grupo de código-fonte embaixo do que ele ia alterar. Não tinha um diff. Entendi. Então esse diff, essa visão em diff aqui, ela é nova, que é super útil, né? Então ele tá falando aqui o que ele vai remover e o que ele vai adicionar, ó. Colocou Então aqui ele comentários. vai mostrar aqui, ó, que esse modelo representa. Eu já tenho um exemplo de uso, ó. O nome, o humor, o sabor, a fruta. Ó, já entendeu que é uma lista, né? Os líquidos, os xaropes e as folhas. Tá legal. Então aqui tem o nome do drink, não é isso, né? O nome É o nome da da pessoa que pessoa. está pedindo. Talvez a gente devesse especificar isso melhor. Talvez poderia ser o que ali? Customer name? Sim. Talvez até no eu gosto muito de documentar o código já com o nome de variável que a gente tá escrevendo, né, então talvez em vez de name, que pode ser nome de várias coisas, a gente pode alterar. O que você acha que a gente poderia pedir para ele aqui? Eh, Olha só, eu gosto de começar minhas frases com olha só. Olha só, na verdade, name representa o nome. Vou deixar ele decidir. O sim, nome da pessoa. Não sei se eu quero deixar ele decidir, mas não sei se eu faria isso na vida real, mas vamos deixar aqui para a gente explorar. O nome da pessoa que está pedindo o drink. pedindo o drink. E eu vou só falar isso. É que ele assumiu várias coisas, que a gente colocou só name, né. Pois é, nem Mas também ele assumiu dentro do bem. contexto eu assumiria isso, porque é ingredientes, Vamos ver o que ele fez. Maria Silva. Ele manteve Sim, a name, mas só mudou a a descrição. adição. Para mim tá ok, de verdade. Sim, assim,
Talvez eu seria meio pique nessa revisão de código, porque a não sei, também depende, se tu tá usando uma IDE que vai te mostrar ali o que que é a descrição do campo, mas se tu tá usando o Como é que você chamaria o campo? chamaria customer name. Ok, vamos fazer assim. Eu quero chamar nós queremos chamar esse campo Porque eu sinto, imagina alguém que tá mandando esse request, né. Aqui a hã, gente tá criando o projeto inteiro, então a gente sabe, mas customer name, assim, sim, né. Vamos ver aqui o que ele fez, ó, customer name, nome da pessoa que está requisitando o drink, hã, humor, sabor, fruta, líquidos, xaropes e folhas. Bom demais. Olha só, colocou aqui como opcional o xaropes e as folhas, que era o que a gente exatamente, tinha ó, dito. aqui a lista que tem que ter no mínimo um item, ele já determinou, ó, um item, opcional, opcional, um item. Então a pessoa tem que, no mínimo, dizer qual é o humor dela, qual é o tipo de sabor que ela quer. No mínimo, uma fruta tem que ter na lista, pode ter, lembre-se, né? Aqui ele está limitando o modelo. Então, se você tiver 5 frutas lá disponíveis, quer dizer, olha, eu não gosto de nenhuma dessas, mas pelo menos uma ele vai ter que deixar para o modelo poder colocar a fruta na receita, certo? E no mínimo um líquido, tá bom? Vou pedir aqui para ele gerar, e aí ele vai gerar o nosso modelo exatamente como a gente pediu. Vou remover o zoom aqui. Esse arquivo a gente não precisa salvar. E tá aqui o nosso modelo. Ah, Fala, pergunta pessoal agora, porque a gente estava escrevendo prompt aqui no arquivo de texto e eu ultimamente estou tentando buscar uma solução para isso. Como que tu faz para guardar teus prompts? ok, eu tenho um documento à parte Sim, que eu mantenho tipo por no projeto, por projeto. prompt. É, Uhum. no projeto. Eu sinto que esse é um problema novo agora, né? Que nem a gente começou a programar e daí começou a versionar o código e ter sistemas de controle de versão. Agora eu tô esbarrando nesse de, uau, eu criei esse prompt super bom. Como que eu salvo diferentes versões É, dele? Eu sei que tem ferramentas, mas o Amazon Bedrock, por exemplo, você tem uma ferramenta que você sim, pode fazer o gerenciamento dos prompts, né? sim, E o prompt vai parar, nesse caso aqui em específico do Amazon Bedrock, no código de infraestrutura. sim. Que você teria que criar um recurso de infraestrutura no Amazon Bedrock, mantendo o prompt e os seus parâmetros, né. Uhum. Talvez a gente possa evoluir para isso no Sim, acho que futuro, seria tá. interessante. Num projeto que eu trabalhei ano passado, a gente tinha um prompt num TXT É, e daí incorporava, usava ele dali, tipo, pro modelo. gosto. Incorporado, né. Sim, aham. É. Mas eu perguntando, e até gostaria de saber de vocês também, se vocês têm alguma solução legal, já estão trabalhando com isso, se quiserem comentar aqui. É uma pergunta válida, porque eu essa semana comecei a entrar nesse dilema de tipo, tá, meus prompts que finalmente depois de muito esforço funcionaram bem, Sim. como que eu gravo eles? Ou como que eu fiz uma mudança e já não tá me dando os resultados que eu gostaria, como que eu volto para a versão anterior? É. Aí mas você tá falando do prompt que a gente envia para o modelo para a aplicação funcionar, né, não esses prompts mais efêmeros Até aqui. esses. Esses aqui tem um recurso no chat do Amazon Q Developer, a gente não vai entrar muito aqui, talvez em outro episódio a gente entra, que você consegue salvar os prompts. Não sei se você já esbarrou nisso. Não, Aqui, ó, quando você vem no chat, aqui a gente está usando o você CLI, vai nós estamos muito satisfeitos, ah, com os resultados do com os CLI. resultados do E se CLI puder agora. falar português com Pô, CLI? pô. Então você tem um recurso novo aqui, olha lá, ó, você pode salvar o prompt, Ah, então hum. você tá vendo? Você dá o arroba prompts, e aí E você daí tu pode ter um já. novo prompt aqui. Ah, Então eu legal. posso salvar, sei lá, eu posso perguntar aqui, olha, hello, Amazon Q Developer. Não, sim, porque eu sinto, conforme a gente vai usando mais essas ferramentas, às vezes acaba ficando até meio Repetitivo, né? repetitivo É. e fazendo o mesmo pedido de maneiras distintas. Claro que são não determinísticas de qualquer forma, mas eu sinto que eu tô perdendo produtividade já de tipo, deixa eu Não, não tem escrever de dúvida. novo. Isso aqui, endereça exatamente essa questão, e aí agora eu tenho aquele prompt aqui, ó, sabe. Sim. Eu não tinha usado ainda, a primeira vez que eu usei, eu lembro de ter visto uma documentação. Sim, mas tu tá certo, tem 2 tipos de prompts. Os prompts que a gente faz mais, assim, São mais como efêmeros. usuário final, tipo: "Ai, gera isso pra mim", É, mas também os prompts que estão na nossa aplicação e que a gente vai mandar para o modelo, que vai isso. fazer parte da nossa chamada de É. API. Esse aí, a minha resposta anterior se encaixava nesse aí, Aham, né, que são esses prompts, sei lá, o prompt que a gente vai usar para gerar a receita. sim. Olha só, eh, nós temos aqui o modelo, e o modelo foi bem gerado, tá aqui, hein, e conseguiu fazer. O que a gente quer fazer agora?
para encerrar esse episódio, nós queremos escrever o teste de unidade, que é quando nós estamos determinando lá as responsabilidades de cada parte da pirâmide de teste, nós falamos que validar os esquemas era algo que o teste de unidade poderia fazer. Sim. Tá? Então, eu tenho aqui um prompt também que nós escrevemos. Eu vou pegar esse prompt e vou pedir para ele gerar esse teste. Aqui a gente vai pedir para ele gerar um teste de unidade para esse modelo. Então, é drink request. E aí, cenários de teste. Então, vai gerar aqui, ó, teste com todos os campos obrigatórios, com as listas vazias onde é permitido. A gente fez uma modificação só Do garantindo ID, né? a fruta não permite vazio, né? Só o que permite vazio ainda É, folhas folhas e e xaropes. Ok, então tá certo aqui. E criar uma instância com todos os campos preenchidos. Não vai ter validação de ID. O campo de humor, ele vai validar exatamente as opções de entrada para aquele campo. E ele tem que existir. A mesma coisa, o campo de sabor. A lista de líquidos, ela tem que ter pelo menos um item. E a lista de xaropes e as listas de xarope e folhas, na verdade tem mais uma aqui, né? A de fruta também, né? Sim. Que foi o que a gente adicionou agora. Deve ter essa lista com a lista válida de frutas. Testar a rejeição com a lista vazia e testar a rejeição quando o campo está ausente. Beleza. 6. Teste com a lista vazia para xaropes e folhas. E teste de serialização, convertendo o modelo para JSON, que é o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar isso, vai mandar para frente como JSON, tá? Que a gente tem que conseguir. E aí, alguns requisitos técnicos, de novo, né? Vai usar o PyTest, vai implementar picture, se for apropriado. O que é isso, tá? Imagina que você possa ter Imagina que você possa ter uma parte do teste que é executada para vários testes, para mais de um teste. Então, se você tem um caso desse, nem sei se é o caso aqui, tá? Mas se você tem, é uma boa prática separar isso numa picture, porque daí você escreve o código uma vez só e diz quando é que ele deve rodar. Ele deve rodar antes do teste, deve rodar depois do teste. Você escreve uma vez só. Isso é ótimo. A gente vai ter um caso desse. Incluir casos de testes positivos e negativos, usar dados de testes variados e representativos, boas práticas de nomenclatura de testes, excluir docstrings, incluir docstrings explicativos do teste. Garantir cobertura, incluir testes de casos extremos, edge cases, casos excepcionais, Sim. talvez. Acho que tem outra palavra, mas não tá me vindo. Sabe, edge cases são aqueles casos que não são óbvios. Eu nem sei se é o caso aqui, mas pensa que esse é o tipo de modelo que você poderia usar para qualquer teste. Essa parte aqui embaixo, ela se aplica a qualquer teste. Sim. Então você tem a especificação do teste em cima e o requisito técnico que você pode definir com o seu time. Quais são os nossos requisitos técnicos? Do que a gente entende que é qualidade de testes? Sim. Você pode ter um arquivo de regras, sabe, para o Amazon Q, que ele vai olhar sempre antes de qualquer prompt. Sim. Então, você vai no seu arquivo de regras e define, para esse projeto aqui, toda vez que você for gerar um teste, você tem que seguir essas regras. Sim. Beleza, vamos lá fazer isso então, tá? Teoricamente, agora ele já tem o contexto de onde está o modelo, então ele não deveria sair explorando a coisa toda. Vamos ver se ele vai fazer. Então, ó, ele já achou ali. Ele vai usar a estrutura do projeto. A Anthropic tem uma documentação super boa sobre prompting. E fala, tipo, imagina que é uma pessoa que está trabalhando no seu time, que é super competente, mas tem uma memória, tipo, ruim. Então, porque ele foi explorar os arquivos de novo. Foi. Ele fez melhor, ele fez um trabalho melhor do que da outra vez, né? Porque ele já começou no back-end, tá vendo? Mas ele achou o diretório de testes, isso a gente não disse para ele onde estava, né?
já achou o diretório de testes de unidade, o que é bom, e já achou o modelo. Então agora ele já achou tudo para saber aonde ele vai criar o arquivo e o que ele vai testar. Ele já tem o contexto. Uhum. Então ele tem o nosso prompt e o contexto que faz parte do nosso projeto. Olha só o que ele está fazendo, ele está gerando múltiplas classes. Eu, pessoalmente, não sou fã. Eu também não sou muito fã não, sabe. Ele gerou um único arquivo, o que é bom, chamou o arquivo da forma correta, ele criou uma fixture, ó, aqui em cima, né. Uhum. Acho que tem um zoom legal? Tá, dá um zoom um pouco maior. Ele criou uma fixture aqui, ó, que provavelmente vai ser o dado que ele vai usar para a maior parte dos testes, o que é muito legal, né. Então aqui, ó, ele tá provendo aqui, ó, os dados válidos para criar uma instância válida de drink Uhum. request, né. E ele criou aqui uma outra fixture para criar o mínimo. Fala assim, ó, bom, qual é a requisição de drink mínima? Então ele criou 2 features. Sim. Então ao invés dele criar isso aqui em cada teste, ele cria isso uma vez só, mas nós instruímos ele a fazer isso, né. Talvez ele fizesse sem a instrução, mas nós fomos bem específicos aqui. E aí ele vem, ele cria uma classe para testar a criação, tem uma outra classe para testar o humor. Eu gosto que ele tá usando aqui, ó, eu gosto que ele tá usando aqui, tá vendo? Ele tá usando as exceções, então ele não tá verificando strings. Se você voltar em alguns episódios nossos, quando nós tentamos fazer isso aqui com aquele nosso modelinho de teste, a primeira versão que o agente gerou, ele testava string, a mensagem de erro do da exceção, Sim. que é super, super frágil, né, porque Sim. muda a versão da biblioteca, a mensagem muda, Uhum. seu teste quebra. Então, eu gosto disso aqui que ele tá fazendo. Eu não gosto de dividir os testes, assim, por classe. Eu vou dizer aqui para ele, falar: "Olha só, que O Paulo leva, como é que é? Linguagem natural ao extremo aqui com olha só, vocês estão organizando os testes, em classes. Ah, eu gostaria eu gostaria de organizar apenas em qual é o desafio, né, com as funções? As funções vão ficar com nomes maiores. Porque se você está colocando um método dentro de uma classe, o próprio contexto da classe já diz o que ele está fazendo. Sim. Então aqui é uma escolha. Eu prefiro quando eu recebo Test um erro. fruit with Exato, empty list. Seria assim, exato. né? Então, existem aqui prós e contras, as 2 abordagens não quer dizer que está certo, tá. Aqui é uma questão de gosto mesmo e a gente está usando a ferramenta, então nada mais justo do que ela seguir o nosso gosto, Sim, né. Então a gente está de acordo em organizar isso aqui em sim. funções, né. Ah, organizar isso apenas em funções. Pode ser? O Paulo fala É. como se ele estivesse falando com outra pessoa desenvolvedora no time dele. Ele está falando aqui, ó, que ele vai deixar o código mais simples e direto. Mas é tanto tempo vendo o código em Python, que isso fica de Sim. um jeito, né, pra gente. Legal, vamos lá, estamos quase, quase lá. Então vamos ver aqui o que ele fez, ó. Então estava bem o que a Ana tinha dito sobre os nomes das funções, né. Então eu gosto que ele fez várias coisas muito boas aqui, tá. Então, ó, continuou aqui as pictures. Estamos um legal, Ana? Sim, tá legal. Ó, então aqui ele vai lá, ó, vai criar com todos os campos, aí ele vai criar com os campos mínimos, com os campos opcionais vazios. Não, ó, então ele está passando os campos opcionais, né. Então ele vai testar os humor, vai testar com humor inválido, ó, super, super bom. Ó, esse aqui, ó, para você testar, escrever um único teste com múltiplos parâmetros, né. Então você tem um único teste aqui, e você parametriza esse teste. E aí esse teste vai executar várias vezes. Ele vai executar Que uma legal. vez com esse valor, outra vez com esse valor, outra vez com esse valor, outra vez com esse Imagina ter valor e outra 5 vez com esse testes. valor. Exato. Então ele fez bem, fez super, super bem. Olha, olhando aqui, a gente não está fazendo uma super revisão, hum, hum, mas olhando aqui parece bom, tá? O que que você diria? Uhum. Parece bem bom, né?
tem um pouco de dúvida se essa abordagem aqui, ó, Para os é a erros? melhor abordagem, porque ele tá verificando, tá vendo se a mensagem de erro tem leakage. Uhum. Eu sei que a exceção que o Pydantic levanta tem um campo específico onde ele na estrutura de dados da exceção tem um campo específico onde ele retorna o nome do campo que gerou o erro, sabe? Ah, talvez ele pense assim, proposta, que a gente está em cima do laço aqui do nosso episódio. Vamos gerar assim e a gente vai melhorando Sim. incrementalmente, tá? Parece razoável assim. Vamos ver se passa esse teste, né? Ok. Vamos mandar gerar agora, porque senão a gente vai ficar nisso aqui e a gente pode refinar isso para sempre, né? Deixa eu diminuir o zoom. Aqui está o que ele fez. Vamos ver se ele vai sugerir a gente rodar esses testes, meu irmão. Olha lá, então ele lista os testes que ele criou, que é super, super útil. Talvez você possa no futuro ter alguma coisa para ele não fazer isso, né? Para não demorar tanto. Sim, não ficar tão verboso. É. E olha só o que ele está fazendo. Ele já está sugerindo rodar só aquele teste. Ah, tá bom, eu acabei de escrever aquele teste. Roda só aquele teste, Sim. nada mal. Não é o que a gente faria. Provavelmente eu faria um make test para rodar todos os testes. Mas o make test roda todos os testes. Não roda só o teste que Mas eu como a criei. gente só tem esse agora, Exato. Isso é mais rápido, então. sim. Então vamos lá, roda esse teste e vamos ver se vai. Eu acho que ele não perguntou se queria rodar o teste, ele só estava falando como Ok. rodar. Falha minha. Não, mas É, falha do Kill, eu acho aqui. Eu vamos gostaria que ele fosse mais. rodar o teste que acabamos de criar. Sim. Ele poderia ter mais bias for action aqui no. Bias for action. Então, enquanto ele roda. Bias for action é um dos princípios de liderança na Amazon e significa que a gente. Como que traduz? É um viés para tomar ações, né? Então, criei o teste agora. Ele já nos falou como a gente poderia rodar o teste. Ele poderia já ter perguntado: quer que eu rode os testes? Sim. Interessante. Olha só o que ele falou. Os testes passaram. Ele criou 29 testes. Sim. Por isso que eu acho que Aqui está o valor. é um ponto válido teu. Esse é o valor. Aham. E é um código chato. Exato. Exato. Mas olha, houve 2 warnings aqui. Tá, Não. exatamente. Ele está usando min items e o correto seria usar min length. Então a gente vai mexer nisso. Olha só, ele já fez. Aqui ele teve bias for action. Viu? Isso é bias for action. Tipo, ele analisou o retorno, não era nenhuma mensagem de erro, era um warning. E, esse método vai ser depreciado numa. É depreciado? Então. Ou deprecado? Porque ele vai ser descontinuado. Descontinuado numa versão futura do Python, então já vou trocar. Mas olha que interessante, ele rodou o teste, ele analisou a saída do teste. Uau, Sim, super. Tá bom, pedi para ele. A gente pode fazer Manda essa ver. alteração. Manda ver. E aí aqui eu espero que ele peça para rodar os testes de novo. Agora que a gente está nesse fluxo aqui, olha só, ele já vai. Ele já fez a alteração. E isso é uma boa prática de desenvolvimento, né? Eu mudei algo no meu código, eu vou executar os testes de novo. Quando a gente fala experiência de desenvolvimento, é disso que a gente está falando. Sim. Escrevi o teste, roda o teste, alterei o teste, roda o teste de novo. A gente não saiu do console. Sim. A gente não saiu da IDE. A não ser para mostrar alguns conceitos. Sim. É disso que a gente está falando, tá? Pronto. Muito bom. Com isso a gente chega no final desse episódio. Nós geramos o teste de unidade Amazon Q Developer para você instalar e poder sair usando isso hoje. Você não precisa ter uma conta Pro para usar isso. A única coisa que você precisa ter É um Builder ID, que nada mais é que um login para usar algum serviço da AWS, e-mail, senha e nada para pagar, nenhum cartão de crédito. E você precisa do Builder ID para usar o Amazon Q Developer, quer seja no chat, quer seja na linha de comando, tá? Então fica aqui o link para você instalar o Amazon Q Developer e fazer as mesmas coisas. Aqui está o link do Show Notes. Então você vai acessar o Show Notes, lá vai ter todos os comentários de todos os outros episódios, até esse episódio aqui. E aqui tem a pesquisa desse episódio para você dizer para a gente o que você achou desse episódio e para você contar para a gente como e se você está usando essas ferramentas de assistente de código usando IA.
Essa é uma pesquisa um pouco maior, um pouco mais de campos, mas Ana, como é que a gente está pensando essa pesquisa um pouco maior? A gente precisa da ajuda de vocês. A gente gostaria muito de ouvir vocês sobre o uso dessas ferramentas. As primeiras 30 pessoas que responderem a pesquisa pra gente vão terminar a pesquisa e já sair com crédito para poder usar na AWS, É, usar os serviços da AWS, os modelos, os grandes modelos, os Large Language Models da AWS, vários outros modelos que a gente usa aqui. Eu e Paula somos fãs dos modelos da Anthropic, né? Mas esses modelos são disponíveis na AWS pelo Marketplace, então não pode usar créditos da AWS ainda para pagar esses modelos. Então, é isso. usando os modelos da AWS, sim, a gente pode usar esses créditos. Perfeito. Olha só, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Bom episódio divertido. A gente se Sim. vê no próximo episódio, ainda nós vamos continuar expandindo essa aplicação sempre com base ali nos testes, tá? Então até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Valeu, Obrigada, Ana. Paula. Até a próxima. Tchau, tchau.